Bom, então, boa noite. O tema da nossa tertúlia cultural de hoje é sobre uma pesquisa que eu fiz para um curso de História da Arte Sacra, que foi uma pós-graduação lato sensu na Faculdade de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, que teve como tema a função religiosa da arte, no caso, na fachada da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? Vizinho aqui. A Tijuca, pertencente à Grande Tijuca. Eu entreguei esse trabalho em 2019 e, por causa desse trabalho, eu também continuei a minha pesquisa hoje no mestrado sobre o arquiteto da Basílica, um italiano chamado Antonio Virzi. O Antonio Virzi, ele nasceu em Palermo, né, no finalzinho ali do século... nas últimas 2 décadas do século XIX, em 1882, na cidade de Palermo. Lá ele começou a aprender o ofício dele de arquiteto e grande parte da referência arquitetônica dele ele trouxe de lá para cá, para o Rio. Morreu aqui no Brasil, só que na cidade de São Paulo, em 1954. Então ele veio para cá em 1911. A gente já tem notícias de jornais da época que estão disponibilizados no site da Biblioteca Nacional, numa parte chamada Hemeroteca Digital. Nós temos algumas notícias sobre o Antonio Virzi ali. Uma delas consta da chegada dele em 1911, ele recém-nomeado professor de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, recém-chegado aqui no Brasil, né? A formação que ele alega ter tido lá na Itália é de arquitetura, no Instituto de Belas Artes em Nápoles e em Milão, e ele teria sido colaborador de alguns arquitetos famosos da época, né? Arquitetos famosos na Itália, como esses 3 citados aqui, o Ernesto Basili, o Gaetano Moretti e o Dario Carbone. Não há, assim, muita comprovação documental sobre isso. O que a gente tem dessa espécie de currículo do Antonio Virzi é um documento escrito à mão que está arquivado no Museu Dom João VI da Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, assim, tem havido alguma procura no sentido de se comprovar essas alegações aí da formação dele e da colaboração dele com esses arquitetos, mas até agora não encontramos nada. Então, se eu conseguir encontrar para minha pesquisa de mestrado, vai ser, digamos assim, um furo, né, na pesquisa. Como um jornalista faz um furo de reportagem, para minha pesquisa seria um grande furo aí, uma excelente comprovação. O Antonio Virzi, ele é conhecido por um tipo de arquitetura que a gente classifica como eclética, tá? O que é o ecletismo na arquitetura? É você misturar num mesmo edifício elementos arquitetônicos de diversos estilos diferentes. Então, por exemplo, você colocar um arco romano junto com uma torre medieval, com uma ornamentação Art Nouveau, e assim misturar no mesmo edifício elementos arquitetônicos diferentes e elementos de decoração ou de artes decorativas de diferentes períodos. Essa casa que a gente está projetando aí agora se chama Casa Smith de Vasconcelos, que ele projetou e construiu na década de 10, em Copacabana, e que acabou, infelizmente, sendo demolida. Essa casa não existe mais. Como a gente pode notar pela fotografia aí, a arquitetura dele era um tipo de arquitetura exótica, né? Quem era a clientela interessada na obra do Antonio Virzi? Gente com dinheiro, com certo prestígio na sociedade e que queria ter uma casa que expressasse esse prestígio, esse poder e, de uma certa forma, assim, o seu status social, digamos assim. É claro que, no fundo, talvez também houvesse uma necessidade de expressar a sua singularidade, né? Aspectos assim mais pessoais na residência onde iria morar. Enfim, é difícil julgar intenções, né? O que motivava as pessoas. O fato é que o Virzi fazia esse tipo de arquitetura considerada exótica e tinha clientela para isso.
E o tipo de arquitetura onde ele podia desenvolver seus experimentos, digamos assim, né, suas inovações, é na arquitetura residencial. Então, a gente tem esse exemplo aí lá em Copacabana, que infelizmente foi demolido. Tínhamos outro também, que é esse palacete conhecido como Palacete Martinelli. Então, interessante é que as casas, os palacetes, os vilinos, levavam o nome da pessoa que encomendava. Né? Então, o Palacete Martinelli pertencia a uma pessoa influente na época, que tinha esse sobrenome. Foi construída em Botafogo, mas acabou sendo demolida também. Dá para ver pela foto aí, tanto do interior quanto do exterior, que é algo que lembra um pouco a arquitetura gótica, mas está longe de ser neogótico. Né? É uma arquitetura difícil de classificar. É um ecletismo onde a mistura de elementos e de características de outros estilos se misturam tanto, e ele procura tanta inovação que fica difícil uma classificação estilística. Esse outro exemplo de arquitetura exótica aí é um cinema. A gente está aqui na Tijuca. Esse cinema aqui pertenceu à Tijuca, se chamava Cinema América, foi construído também na década de 10 e ele tem influência da arquitetura chinesa. Tá? Muito provavelmente ficava aí numa, sei lá, numa Conde de Bonfim, em alguma região aqui mais central aqui da Tijuca, e que, infelizmente, por causa da especulação imobiliária, acabou sendo demolido também. Tá? Mas volto a repetir, entra nessa categoria do que a gente chama de arquitetura exótica. Tá? Por fim, uma outra obra do Virzi, essa ainda está de pé, fica lá no bairro da Glória, se chama Vilino Silveira. Tá? É uma casa, é uma residência, só que, como vocês podem ver pela verticalidade dela, né, uma casa bem alta e com essas duas torres aí na frente, ela é inspirada na arquitetura medieval italiana. Tá? A gente tem duas torres aí, uma mais quadrada, que lembra uma fortificação, e a outra mais circular, que lembra os castelos. Essa casa foi projetada para um empresário da época chamado Gervásio Renaud da Silveira, que era dono de um elixir, de uma fábrica de um elixir, ou seja, de um remédio, chamado Elixir de Nogueira. Não sei se vocês são da época, bom... Claro que não. Eu me lembro que quando eu era pequeno, ouvia falar do biotônico Fontoura. O Elixir de Nogueira era mais ou menos dessa época aí, final do século XIX, início do século XX, e alegava curar diversas doenças, diversos males. Bom, o pai do Gervásio ficou rico e famoso com esse elixir, ele herdou junto com os irmãos esse negócio lucrativo, enfim, acabou sendo um cara bem sucedido. Encomendou ao Virzi essa casa e encomendou também a fábrica, tá? A fábrica do Elixir de Nogueira aqui no Rio também foi de autoria do Antônio Virzi, porém foi destombada e demolida, tá? Então, aí só para a gente ter um panorama assim, da arquitetura do Virzi, do Antônio Virzi, que é de um ecletismo de difícil classificação estilística. Então, vamos à Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. A Basílica ela remonta aos anos de 1900, ao início de 1900, tá? No dia 19 de agosto de 1900, a Capela de Nossa Senhora de Lourdes foi desmembrada da paróquia São Francisco Xavier do Engenho Velho, que é essa igreja que está ao lado daqui da gente aqui, ali ao lado do metrô. Tá? A paróquia de São Francisco Xavier do Engenho Velho englobava essa área aqui e a área de Vila Isabel. Em 1914, né, em 7 de maio de 1914, a igreja de Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel se tornou a nova matriz paroquial, ou seja, foi criada a paróquia de Vila Isabel, né, ou a paróquia tendo como matriz a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Ela estava na antiga Praça 7 de Março, que atualmente é a Praça Barão de Drummond, que fica no final da 28 de setembro, lá em Vila Isabel. E no dia 20 de dezembro, de acordo com o site da Basílica, 20 de dezembro de 1914, foi lançada a pedra fundamental do novo templo, que é o templo que nós temos atualmente lá, na 28 de setembro, número 200.
Quem, inclusive, estava lá no lançamento dessa pedra fundamental, né, do início dessa construção, foi o então cardeal arcebispo Joaquim Arcoverde, que foi o primeiro cardeal da América Latina e do Brasil, né? Um cardeal brasileiro. Aí lá dentro da igreja, nós temos esses dois elementos aí da decoração interna que registram os marcos históricos da igreja. A pedra fundamental em 24 de dezembro de 1914, então vocês veem que tem uma diferença de data aí, no site fala 20 de dezembro, o que ficou registrado na arquitetura da igreja foi 24 de dezembro, né? Uma diferençazinha ali de dias. E o fim das obras internas no ano de 1958. E aqui vem dizendo o ano do centenário. Centenário do quê? Centenário das aparições de Nossa Senhora de Lourdes para Santa Bernadette Soubirous, na França, em 1858. Então, eles muito provavelmente tinham essa meta, né? Já que era uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, que ficasse pronta no ano das aparições para ser uma espécie assim, de comemoração ao centenário dessas aparições. O Antônio Virzi, ele provavelmente se inspirou em algumas igrejas de Palermo para poder construir Nossa Senhora de Lourdes, tá? A primeira que eu acho que ele deve ter se inspirado é a igreja de São Francisco de Assis, que é essa igreja medieval aqui, ó, tá? Vocês vejam que no todo, a fachada dela, pelo menos o formato geral da fachada, lembra muito a Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel. E nessa outra igreja aqui, dedicada a Santa Rosalia, não sei se é assim que se pronuncia, que fica também em Palermo, projetada por alguém que o Antônio Virzi alega ter sido professor dele, né? Uma pessoa que o inspirou, que é o Ernesto Basile. Nessa igreja do Ernesto Basile, a gente vê essa solução triangular, que é típica da arquitetura greco-romana, né, em formato de frontão triangular, só que sem a parte de baixo, né, sem o fechamento abaixo do triângulo. E o Virzi adota a mesma solução aqui na Basílica de Lourdes, em Vila Isabel, só que pegando mais parte da igreja, tá? E parecida com a igreja de São Francisco, essa parte lateral ela é mais baixa, só que na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, ela é bem mais baixa, né? Ela está abaixo da metade da fachada, para baixo. Então, mas por que isso? Porque a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, é uma igreja de nave inteira, tá? É provável que essa de São Francisco aqui ela tenha 3 naves, uma no centro, que é essa parte maior aqui, e outras 2 naves laterais aqui, tá? Já essa outra basílica aqui do Ernesto Basile, essa igreja, né, do Ernesto Basile, é provável que também seja de uma planta só, não é, de uma nave só, como é a Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel, que é uma igreja que a gente chama de igreja com planta basilical. O que é uma igreja com planta basilical? É uma igreja longitudinal, né, comprida, onde você tem uma nave grande, longa, e no final uma ábside onde está o altar. No caso do altar lá de Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel, o altar simula, né, a gruta onde Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette Soubirous. Qual seria o outro tipo de igreja não basilical? Seria a cruz bizantina, né, ou cruz grega. O altar ficaria mais ou menos assim no centro da igreja, né? Aqui tem alguma, não? Aqui no Rio? Acho que tem alguma. Nossa Senhora Aparecida é assim, né? A Basílica de Aparecida é assim. Em formato de cruz bizantina, tá? E sobre o interior da igreja, eu também acho que ele se inspirou em outra igreja italiana, que é uma igreja dedicada à Imaculada Conceição, lá em Palermo, na terra natal dele, né? Que é essa igreja da Imaculada Conceição ao Capo, em Palermo. Dá para a gente ver aqui no teto, em formato de abóbada, né, de berço, que é aquele teto meio arredondado assim,
a mesma formação aqui na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. E em cima desse clerestório, que são essas janelinhas aqui por onde passam a luz, a gente tem essa espécie de coroamento em cima, fazendo uma moldura que pega a parte do teto, onde em Vila Isabel a gente tem as invocações da ladainha do terço, né? Da ladainha lauretana. E lá na Igreja da Imaculada Conceição em Palermo, você tem uma solução parecida, sem as ladainhas, sem invocação e um pouco mais pontiaguda. Então, se a gente olhar no geral, o formato do teto, o formato do arco cruzeiro, que é essa parte aqui que delimita, não é, a nave e o altar, ambas são em formato de arco romano, seja Nossa Senhora de Lourdes em Vila Isabel, seja a Imaculada Conceição em Palermo. Os altares laterais também são em arco romano pleno. Então, a gente tem isso aqui na Nossa Senhora de Lourdes, esses dois aqui maiores, que são os centrais, e na Imaculada Conceição em Palermo, a mesma coisa. Então, eu acredito que o interior da Basílica que Virzi construiu para Nossa Senhora de Lourdes aqui em Vila Isabel foi muito inspirada na Imaculada Conceição lá em Palermo, que é uma igreja barroca, tá? Uma igreja barroca italiana. Bom, então vamos prosseguir aqui para dar tempo da gente chegar até o final aqui da apresentação. O projeto inicial da Basílica é esse que a gente está vendo aqui à esquerda, tá? Isso daqui é uma foto de um jornal da época, também está disponível na Hemeroteca Digital. Era um jornal católico, agora eu esqueci o nome do jornal, mas notícias da época dizem que a igreja ficaria assim. Então, no projeto inicial, a igreja ficaria com uma grande cúpula no meio, tá? Outra coisa que dá um testemunho assim de que era o projeto inicial é essa ornamentação aqui dentro da igreja. Num dos altares laterais, no altar de São Miguel Arcanjo, na esquerda, tem essa espécie de disco decorativo aqui com uma miniatura da Basílica aqui dentro. E dá para ver que tem cúpula, né, de acordo com o projeto original. O padre atual, padre Valtemário Frazão, me disse que provavelmente eles não conseguiram construir a cúpula por causa do terreno. A cúpula ficaria muito pesada e o terreno não suportaria. Então, eles acabaram diminuindo, digamos assim, as proporções da igreja, né? A igreja ficou sem essa torre aqui muito alta, ela continua tendo uma torre mais baixa, e basicamente com essa parte aqui só para baixo. Essa outra aqui, onde a gente está vendo esses arcos, esses pequenos arcos romanos aqui, né, essas pequenas janelas, já foi dispensada, né? Parece que a igreja não suportaria, tá? Bom, então, agora a gente vai para a fachada. E na fachada, eu analisei a questão da função religiosa da arte, tá? Por função aqui, eu quero dizer finalidade ou causa final. Tá? Naquele livro chamado Trivium, que é lançado pela Realizações, a autora diz que causa final é o fim ou propósito que moveu o agente. Causa final é a primeira na intenção e a última na execução. Então, filosoficamente, é como se a gente estivesse perguntando para que a arte na fachada da igreja, né? Qual é a função? Para que ela serve? Santo Tomás de Aquino, numa abordagem mais teológica, ele responde essa pergunta dizendo o seguinte: foram 3 os motivos para a introdução das imagens na igreja. O primeiro, para instruir os incultos, né? Então, fazer da arte o livro dos analfabetos, né? Segundo, lembrar os mistérios da encarnação e os exemplos dos santos, ou seja, vou trazer à memória aquilo que a pessoa já aprendeu. E o terceiro, despertar piedade, né? Alimentar os sentimentos de devoção. Então, tudo isso a gente, de alguma forma, vê na fachada da Basílica. A gente pode identificar esse tríplice aspecto aí da finalidade da arte, que é ensinar, lembrar e alimentar a devoção, tudo isso relacionado às aparições de Nossa Senhora em Lourdes, que é a imagem principal da fachada, está lá no topo, a gente vê a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, como Bernadette descreveu, com o véu, o manto, a cintura com a faixa, o terço pendurado no braço direito, e o dogma da Imaculada Conceição,
que tinha sido proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 54 e foi, digamos assim, referendado, né, carimbado por Nossa Senhora nas aparições de 58, 4 anos depois. Aí como é que a arte vai ajudando a gente digamos assim, a aprender sobre esse dogma, a relembrar o que a gente já sabe e a despertar a nossa piedade? Primeiro, por meio dos vitrais. O primeiro vitral que aparece aí logo abaixo da imagem de Nossa Senhora é um vitral representando a queda. Então, vocês veem Deus representado aí como um ancião, né, de cabelos e barba branca, muito provavelmente baseado na visão de Daniel, que descreve Deus assim. E o vitral, ele é como se fosse a representação desses dois versículos aqui. Primeiro, Gênesis 3:23. O Senhor Deus expulsou do jardim, ou seja, expulsou o primeiro casal, Adão e Eva. Esses dois aqui nessa parte destacada, né? Por outro lado, a gente tem esse ícone de Nossa Senhora aqui, em que embaixo dele está escrito Spes Nostra, né, Esperança Nossa, que é uma alusão ao proto-evangelho. O que é esse proto-evangelho? No versículo 14 e no versículo 15, está registrado que Deus se dirige à serpente dizendo assim: porém inimizade, ódio, né, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali Deus já faz uma promessa de que a cabeça de Satanás seria esmagada. Esmagada por quem? Pelo descendente ou pela mulher? Aí é uma briga entre os teólogos aí. Alguns dizem que se refere totalmente a Nossa Senhora, os outros dizem que se refere a Jesus. O fato é que nas imagens que a gente vê de Nossa Senhora das Graças esmagando a cabeça da serpente, né, a gente vê que Maria, de alguma forma, Maria, com certeza, participou disso, né? Então, assim, o proto-evangelho aí está querendo ensinar o que para a gente? Que Maria é a nova Eva. Assim como o pecado entrou no mundo pelo consentimento de Eva, né, e, consequentemente, também pelo consentimento de Adão, a graça e a salvação nos chegaram pelo consentimento de Maria, a nova Eva, né, que disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo se encarna, a salvação entra no mundo, a cabeça de Satanás é esmagada, o proto-evangelho começa a ser cumprido com essa aceitação de Nossa Senhora. Em resumo, é isso que esse vitral está tentando lembrar para a gente, né? Relacionado à Imaculada Conceição. Ou seja, qual é a participação de Nossa Senhora na história da salvação humana? Né? É ser essa nova Eva, né? É ser esse canal por onde a graça e a salvação entram no mundo. Acima do vitral, na fachada, no lado externo da fachada, a gente tem um resumo disso aí, desse proto-evangelho, com as palavras em latim: inimicitas fora inter te et mulierem, porém inimizade entre ti, ou seja, a serpente e a mulher. Essa frase em latim está lá, está na parte externa da fachada, acima desse vitral representando a criação e a queda dos nossos primeiros pais. As letras que estão lá na fachada é latim mesmo ou é grego? Oi, é latim. É latim. E logo abaixo do vitral representando a queda, a gente tem um vitral representando a rainha Esther sendo admitida à presença do rei Assuero. Esther é considerado uma espécie assim de prefiguração de Nossa Senhora no Antigo Testamento. Tá? Uma mulher que, de alguma forma, aponta para o papel que Nossa Senhora vai desempenhar na história da salvação e na nossa vida espiritual. No caso, o que mais está sendo, digamos assim, ensinado aqui para a gente e relembrado é o papel intercessor de Nossa Senhora. Nossa Senhora como grande intercessora. Tá? Então, só para relembrar vocês, quem foi Esther? Esther era uma judia que estava no reino persa. Ela era uma das esposas do rei Assuero. E diz a história que o tio dela ficou sabendo que esse personagem aqui da esquerda, Amã,
estava tramando um plano para poder destruir o povo judeu do meio do povo persa, digamos assim, dos medos e dos persas, né? Muito provavelmente por conta do que Mardoqueu fez a ele. Mardoqueu era o tio de Esther. Uma vez Amã estava passando, queria ser reverenciado, e Mardoqueu se recusou a reverenciar Amã, né? Aquela questão de reverenciar só a Deus, né? E aí Amã faz um plano para dizimar o povo. Nesse tempo, Esther se torna uma das esposas do rei, e aí, num determinado dia, no caso aqui, nessa parte que está escrito aí do capítulo 15, né, do livro de Esther, no terceiro dia em que ela estava rezando, fazendo o jejum, por conta dessa ameaça de destruição do povo dela, ela troca as suas vestes, né, coloca as suas melhores roupas, fica bem bonita para ser admitida à presença do rei, do seu esposo, né? E aí, quando ele estende o cetro para que ela pudesse entrar, ela meio que desmaia. E aí as criadas dela, as servas que estão com ela, seguram. Nisso, o rei, que estava assim meio furioso, ou meio impaciente com alguma coisa, muda o estado de ânimo dele e, digamos assim, quer fazer um agrado para Esther, quer reverter aquela situação. E aí, num segundo momento, numa outra passagem, que está no capítulo 7, o rei pergunta para ela o que ela tinha, o que ela queria, e aí ele faz essas perguntas aí, né? Qual é o teu pedido, rainha Esther? Será atendido. O que é que desejas? Ainda que me peças metade do reino, te será concedido. A rainha Esther então responde: se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida. Eis o meu pedido, salva meu povo, eis o meu desejo. Ou seja, preserva a minha vida e preserva a vida do meu povo. Ela encontrou o momento certo de interceder pelo povo dela, tá? Com isso, o rei pergunta: mas quem é que está querendo acabar com você e com o seu povo? Ela revela toda a trama de Amã, o rei fica furioso e o final do cara não é nada bom, né? Ele é morto junto com a sua família, mas Esther, o tio e todo o povo é livre, é salvo. Então, o que esse vitral está... qual é a relação desse vitral aí com a questão do papel de Nossa Senhora na nossa salvação? A questão da intercessão, né? Nossa Senhora é aquela que está sempre diante do rei, intercedendo pela gente, né? Ela tem esse poder intercessório, né? Então, acima do vitral da rainha Esther, a gente tem a referência em latim dessa intercessão, né? Dessa súplica de intercessão, que é esse trecho aí, Dona mi populum meum o rex, né? Traduzindo, seria mais ou menos: dá-me a vida e salva o meu povo, ó rei, né? Ou seja, o pedido dela de súplica para que o rei salvasse a ela e ao povo. Então, isso relacionado aos vitrais, né? Da queda e da rainha Esther sendo admitida à presença do rei. Lá na parte de cima, como vocês estão vendo aqui, perto do vitral representando a queda, nós temos essas fileiras aqui de santos e de beatos, tá? Todos eles relacionados ou com o dogma da Imaculada Conceição ou com a devoção mariana. No topo estão dois apóstolos. De um lado, desse lado aqui, ó, Santo André, e desse lado aqui, São João. Eu acredito que eles escolheram Santo André por causa do Evangelho de João, porque o Evangelho de João fala que ele foi um dos primeiros discípulos a seguir Cristo, né? E o apóstolo João, muito provavelmente escolhido porque foi ele que ouviu de Cristo, né, aos pés da cruz: filho, eis aí tua mãe, né? E mãe, eis aí o teu filho. Na sequência aqui de São João, deixa eu ver se eu consigo enxergar, é que eu pensei que ia conseguir projetar maior. A gente tem aqui Santo Agostinho, porque logo embaixo está o nome em latim. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Aqui. Então a gente tem São João, Santo Agostinho, Santo Afonso Maria de Ligório, então esses dois aqui doutores da igreja, e aqui Bem-aventurado Belarminos,
hoje São Belarmino. Na época que a igreja foi construída, bem-aventurado Roberto Belarmino, tá? Que foi cardeal, se eu não me engano, na época da reforma do Concílio de Trento. Então, na sequência aqui de Santo André, a gente tem a Beata Beatriz, hoje Santa Beatriz, que é a que fundou a ordem, um ramo do franciscanismo chamado as Concepcionistas. O convento dela está lá em Vila Isabel também, na Praça Barão de Drummond. Elas, como todos os franciscanos, eram defensores e devotos da Imaculada Conceição. É por isso que ela deve figurar aí entre as figuras, né? Entre os santos. Santo Antônio, que era outro franciscano, também, né, devoto de Nossa Senhora e defensor do dogma da Imaculada Conceição. E bem-aventurado Escoto, Duns Escoto, que foi, eu nunca li nada dele, mas até onde eu sei, o grande defensor na escolástica, né, no período medieval, do dogma da Imaculada Conceição. Tá? Bom, deixa eu partir aqui para o próximo. Está escrito ali, Populum Ex. Então, aqui está escrito aquele resumo do pedido de Esther. Dona mi populum meum o rex. Tá? Dá-me o meu povo, ó rei. No caso ali, no sentido de salvar, né, e preservar a vida do povo. Logo abaixo aqui do vitral, representando a Rainha Esther sendo admitida ao rei Assuero, nós temos essas duas alegorias. Uma da fé e a outra da esperança. Tá? E no meio, o cardeal, o brasão do então cardeal da época que a igreja começou a ser construída, o arcebispo do Rio, cardeal Arcoverde. Tá? Então, as alegorias da fé e da esperança estão aqui nas laterais. Né? No caso aqui, a fé é representada por uma mulher segurando a cruz, com a palavra credo, não é? Creio, e atrás dela você tem uns anjos com umas flâmulas escritas vigilate statim fide, vigiai e sede firmes na fé, uma frase de São Paulo aos Coríntios. Do outro lado, a esperança é representada por uma mulher segurando uma âncora. Nessa âncora é escrito spe, né? Spero, no caso aqui, spero ou espero. Em spe fortitudo vestra é o que está escrito na flâmula aqui atrás, que significa na esperança residirá a vossa fortaleza, muito provavelmente uma alusão ao profeta Isaías. Tá? Sobre o brasão, o significado do brasão é o seguinte: o brasão do cardeal Arcoverde, né, tem esses elementos aqui. No topo dele, esse chapéu que os cardeais usavam na época, chamado galero, ladeado por essas cordas aqui, com essas bolinhas, que são chamadas de borlas, né, com uma espécie de franjas. Logo abaixo, uma cruz dupla, que era usada por cardeais e patriarcas. Logo abaixo aqui, o báculo, né, a parte de cima do báculo, que é aquele cajado usado pelos pastores e que os bispos usam, simboliza a função pastoral e autoridade. Do outro lado, a mitra, que é aquela cobertura de cabeça usada pelos bispos. E abaixo, o escudo dividido em 4 partes. Tá? No primeiro campo aqui, no campo azul, esse azul simboliza o manto de Nossa Senhora. Essa parte circular aqui é uma representação da Eucaristia, com o tetragrama, né, IHS, Jesus Hominum Salvator, numa alusão a Jesus Cristo como Salvador da humanidade, e a torre representando a igreja. Tá? As outras partes, com a flor de lis e com esses círculos aqui, que, se eu não me engano, tem umas estrelinhas dentro, porque não está dando para ver com clareza agora, são as armas da família do então cardeal, tá? Que era de família nobre portuguesa. Então, ele era originário da nobreza lusitana. E embaixo aqui do brasão,
o lema, né? O lema episcopal dele, Domini Fortitudo Nostra, que seria Deus é a nossa força, ou a nossa fortaleza, muito provavelmente inspirado no livro de Neemias. Tá? E para terminar, em cima de cada entrada lateral da igreja, nós temos um anjo. Então, é muito provável que o padre da época, o Monsenhor Jaime Saba Battistoni, ele fosse muito devoto dos anjos e dos anjos da guarda, porque ele seria membro de um grupo chamado Salvatorianos, lá na Itália. Quando ele veio para o Brasil, acho que ele se tornou sacerdote diocesano, ele acabou se desligando. Mas o fato é que a igreja está repleta de anjos, tá? De representações de anjos no interior dela. E na fachada nós temos esses dois aí, com essas inscrições também em flâmulas, né? O da esquerda, esse Domus Domini, Casa de Deus, e o da direita Firmite Edificata, firmemente edificada. Então, é provável que ambos estivessem querendo dizer que esta é a casa de Deus firmemente edificada, né? Um à esquerda, outro à direita, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A Basílica fica pertinho aqui da gente, em Vila Isabel. Tem missa lá todo dia, 7 da manhã, 7h30 da manhã, 7 da noite. Missa aos domingos tem um monte. Quem quiser dar uma olhada na fachada com mais riquezas de detalhes, é melhor ir durante o dia, tá? E dentro, então, da igreja, o que não falta é decoração interna. Lá tem muita decoração interna. Tem o brasão do cardeal Arcoverde, tem o brasão do cardeal Leme, tem o brasão do Papa da época que a igreja foi construída e várias outras representações lá da ladainha lauretana, né, que são aquelas invocações que a gente faz a Nossa Senhora no final do terço, e por aí vai. É uma igreja cheia de riqueza de detalhes. E fica bem pertinho aqui da gente. Não conhecia todos os detalhes. Bom. Muito bom. Tem alguma pergunta? Obrigado. Uma curiosidade. Você falou antes do... Qual é o nome do arquiteto? Antônio Virzi. Antônio Virzi. Isso. Que ele teve outras casas que ele ajudou. Isso. E tal. Isso. Era uma arquitetura eclética, né? Isso, arquitetura Aí eclética. Ele fez uma que é o Cinema América. Isso. Isso. Acho que é onde hoje acho que fica perto da Praça das Penas, onde hoje é a CIA e também a igreja, uma igreja universal. Uhum. Deve ser por aquela área ali. Meu pai ficava falando que lá tinha um cinema, lá onde ele está falando. Eu também. Acho que era. E foi demolido quando? Isso é que eu não sei, eu não tenho informações da época que esse cinema foi demolido. Agora, pode ser que o cinema que teu pai tenha ido, pode ser outro. Porque, assim, lá pela década de 50, 60, é que essas obras dele, que esses prédios dele começaram a ser demolidos, porque eram considerado coisa retrógrada, né? Então queriam inovar. Então, talvez o cinema que teu pai pegou tenha sido outro, e que também já foi demolido ou transformado em outra coisa. Então, provavelmente já foi outro, porque ele nasceu em 60. Nasceu em 60, Outro por ali, exatamente. Né? Isso, outro por ali. Você está falando aqui do lá perto da Ponta das Flores, né? Sim. Sim. É esse aí que meu pai ia. Então, é provável que esse cinema seja onde atualmente está a Igreja Universal. Sim. Deve ser. Depois que ele falava que lá tinha, que realmente eu vi a foto, eu lembro da fachada da Igreja Universal, pô, é bem parecido. Não achou, não? Eu acho que não, acho que é diferente. Eu acho que é diferente. Então, muita coisa dele começou a ser demolida, primeiro, porque a arquitetura dele é considerada realmente uma arquitetura exótica, né? Então, era para gente que queria chamar atenção de alguma forma. Então, ele fazia loucuras, né? Digamos assim. Ele tinha toda a liberdade para criar algo bem diferente para gente que tinha poder aquisitivo para bancar esses experimentos dele. Agora, por dentro, não deixava a desejar em nada. Ao mesmo tempo que ele era exótico pelo lado de fora, pelo lado de dentro cumpria suas funções, entendeu?
Então, se era um cinema, muito provavelmente tinha espaço, tinha boas acomodações, assim como a casa. A casa ainda hoje está de pé. A única casa que sobrou dele, o Vilino Silveira, está de pé lá na Glória. Foi um café do Hotel Glória. Atualmente eu não sei com quem está, mas é uma casa com 3 andares, com todos os cômodos que uma família precisa. Sala de estar, quartos, banheiro e toda a modernização que na época precisava, digamos assim, para os requisitos de higiene que estavam sendo adotados na época.